Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Todos bem? Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui neste momento. Uma palavra que o Espírito Santo de Deus tocou muito forte em mim. Irmãos, eu creio que vai ser uma bênção. Fica comigo até o final desta mensagem, porque eu creio, irmãos, que Deus vai falar com você através da palavra dele. Amém? Não importa o que você esteja passando, mas saiba que Deus é com você. Amém? Eu tenho uma mensagem de Deus para você aqui neste momento. Mas, irmãos, antes de começar esta mensagem, para você que está vendo este vídeo, esta mensagem, e não é inscrito no meu canal do YouTube, eu peço a você, é só você clicar nesse botãozinho vermelho que está aí abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho, e é muito importante que você ative o sininho, porque só assim você vai receber os meus próximos vídeos, porque só assim o YouTube vai notificar você. Amém? Assim você não vai ficar fora de nenhum vídeo meu. Amém? Meus irmãos, eu quero ler com você apenas um versículo. Mas é um versículo que chama muito a nossa atenção. É um versículo que nós devemos trazer para o dia de hoje. Está encontrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Meus irmãos, olha que passagem. Uma passagem brilhante da palavra de nosso Deus. Meus irmãos, aqui é apenas um versículo, mas nós devemos que trazer este versículo para os dias de hoje. Meus irmãos, Deus ele está preparando uma eternidade para mim e para você. Porque a Bíblia está dizendo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Ou seja, meus irmãos, ninguém conseguiu imaginar como realmente que será a eternidade. Porque, irmãos, Deus tem preparado uma eternidade para mim e para você, para aqueles que o amam a Deus. Somente para aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque nós devemos que viver de maneira que agrada a Deus. Nós devemos que fazer o que Deus espera de nós. Nós temos o Espírito Santo. Porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor Jesus Salvador, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor Jesus e Salvador, e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou Jesus entre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com a boca confessa e com o coração crê para a justiça. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus ele tem preparado uma eternidade para mim e para você. Nós estamos aqui neste mundo, irmãos, mas é somente de passagem. Porque o que realmente importa, irmãos, em nossa vida é nós vivermos de maneira santa. Nós devemos que ser um cristão equilibrado. O que é um cristão equilibrado? É aquele cristão que se equilibra. Para ele tudo tem um tempo. Porque a Bíblia diz que para tudo tem um tempo. Ou seja, nós temos um tempo para ler a Bíblia. Nós temos um tempo, para fazer as coisas diárias de casa. Nós temos um tempo para irmos à igreja. Ou seja, tudo tem um tempo. E nós devemos que ser equilibrado. Um cristão equilibrado. Esse cristão que se equilibra. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus está falando com você neste momento. Porque, irmãos, nós devemos que aproximarmos de Deus todos os dias de nossas vidas. Nós devemos que alimentarmos o nosso espírito. Como que nós alimentamos nosso espírito? Ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus. A mensagem de Cristo. Amém? Devemos ter fé. Manter o nosso foco em Deus. Porque nós teremos muitas aflições neste mundo. Porque não existe nenhum versículo em toda a Bíblia que diz que neste mundo você não terá aflições. Mas sim, você terá muitas aflições. Jesus mesmo disse no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que
Jesus lhe disse para os seus discípulos que neste mundo nós teremos muitas aflições, mas que nós devemos também ter bom ânimo, porque Ele já venceu tudo por nós. Então, irmãos, Deus tem preparado uma eternidade para mim e para você, e nós devemos que aproximarmos de Deus, porque a Bíblia diz que se nós aproximarmos de Deus, Deus também aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em direção a nós. Amém? Devemos que clamar ao Senhor com todo o nosso coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos ouve, porque grande é a misericórdia de Deus. Deus, Ele tem misericórdia, Ele quer que nós adoramos a Ele. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Ou seja, nem uma rádio de novela, nem um filme religioso conseguiu decifrar realmente como que será a eternidade. Imagine, meus irmãos, neste momento, por exemplo, o momento mais feliz de sua vida. Talvez pode ter sido no seu casamento, né? Mas será muito melhor do que isso a eternidade. Lá será a grandeza de Deus. Porque o apóstolo Paulo disse, irmãos, no livro de Romanos, que nada na criação pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, Ele nos ama e nada pode quebrar o amor de Deus conosco. Porque para Deus não importa o que você fez ou deixou de fazer, mas Ele continua te amando. Deus, Ele quer ver você junto com Ele. Amém? Então, irmãos, confie no Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que deseja o bem para as pessoas, bem receberá de Deus. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos que amar até mesmo aquelas pessoas que nos odeiam. Nós devemos que fazer a nossa parte. Só porque uma pessoa faz o mal para você, você vai fazer o mal para ela? Não, faz a sua parte, faz o bem. Mostre um papel de um cristão e leve a palavra de Deus para as outras pessoas. Quando você ver uma pessoa necessitada, uma pessoa que está precisando de um alimento espiritual, é a palavra de Deus que ela está precisando. Quando nós alimentamos o nosso espírito, alimentar o nosso espírito é ler a Bíblia, ouvir a mensagem de Cristo. Isso é um alimento espiritual diário. Nós lemos a Bíblia, estamos ouvindo a palavra de Deus. Assim nós estamos alimentando da palavra, alimentando espiritualmente. Amém? Continue lendo a Bíblia. Porque ao mesmo tempo em que eu e você lemos a Bíblia, é ao mesmo tempo Deus falando comigo e com você. Quando lemos a Bíblia, é ao mesmo tempo Deus falando conosco e ao mesmo tempo nós alimentando o nosso Espírito. Nós temos o Espírito Santo porque Deus é conosco. Porque se nós confiarmos em Deus, nós somos irmãos, todos nós somos irmãos de Jesus. Jesus, ele disse que todo aquele que faz a vontade de Deus é considerado irmão de Jesus e até mãe. Amém? Então, irmãos, eu creio que o Espírito Santo está falando com você neste momento, porque Deus, ele fala conosco através do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, Deus, ele nos deu, porque depois que Jesus, ele ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos e soprou perto dos apóstolos e disse: receba o Espírito Santo. Então, irmãos, confie no Senhor. Lembre-se que você tem a salvação, porque quantas vezes nós passamos por dificuldades neste mundo, né? E nós acabamos esquecendo que nós temos a salvação. Mas nós não possamos esquecer disso, que Deus tem preparado uma eternidade para mim e para você. Ninguém deste planeta, ninguém do mundo conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para nós. Ninguém conseguiu imaginar, porque lá será a grandeza de Deus. Porque Deus, irmãos, ele amou o mundo de tal maneira
que deu seu próprio Filho em semelhança da carne. Ou seja, quando Jesus estava no mundo, era o próprio Deus ali, só que em carne. Amém? Então, Jesus, ele até mesmo veio ao mundo, não para fazer a sua própria vontade, mas assim daquele que o enviou, ou seja, Deus. Porque Jesus, ele veio ao mundo e ele sabia que ele seria crucificado. Porque Jesus, ele sabia que iria passar ali naquela cruz. Jesus sabia que iria, sofrer o castigo, passar naquela cruz. Mas Jesus também ele sabia que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Jesus ele sabia, mas Jesus ele também sabia que ele iria passar primeiro ali naquela cruz, naquela dor, né, irmãos? E igual Jesus ele sabia que seria morto na cruz, mas mesmo assim ele estava disposto para fazer a vontade do Pai. Então, nós devemos que estar dispostos também para fazermos a vontade de Deus. Nós devemos que estar com nossos corações abertos para receber Jesus. Amém? Então, irmãos, daqui a pouco nós iremos fazer uma oração. Amém? Mas eu ainda irei falar um assunto muito importante que nós nunca possamos esquecer. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que a luz veio ao mundo, mas os homens adoraram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a Bíblia diz que todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não pode estar na luz. Porque todo aquele que peca está transgredindo a lei. Porque toda aquela pessoa que vive no pecado não está agindo segundo a lei, está transgredindo a lei. Porque o pecado é transgressor da lei. Então, quando uma pessoa peca, ela está transgredindo a lei. Amém? Eu creio que Deus está falando com você neste momento. Por isso, meus irmãos, a desobediência a Deus é terrível. Porque desde aquele pecado de Adão e Eva, Deus amaldiçoou todos os animais. Porque o pecado é culpado por todas as coisas ruins que acontecem no mundo, né? Então, meus irmãos, nós temos Cristo, nós estamos ao lado do vencedor. Nós passaremos por aflições, mas saiba que Deus é com você. Nunca desista, confia no Senhor. Nós estamos ao lado do vencedor, nós estamos em Cristo, nós estamos aqui unidos ouvindo, porque aqui você está ouvindo esta palavra. Você sabia que neste momento você está alimentando o seu espírito, amém? Neste momento, Deus está muito feliz com você, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Você está se alimentando espiritualmente da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, agora nós vamos orar. Nós vamos encerrar esta mensagem como oração, porque a oração é a chave da vitória. Amém? Porque Jesus lhe disse que tudo aquilo que nós pedimos em oração crendo, nós receberemos. Amém? Então, irmãos, nós vamos orar. E para você que está ouvindo esta mensagem, para você que está precisando de oração, eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida, pela sua família, porque juntos nós somos mais fortes. Amém? Eu quero orar por você. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Porque eu quero orar por você, né? Porque a oração é a chave da vitória. E tenha fé. Esse é um assunto que nós devemos que nós nunca possamos esquecer. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então tenha fé, mantenha a sua confiança em Deus. Saiba que Deus está preparando uma eternidade para você. Uma vida eterna ao lado dele. Amém? Então agora nós vamos orar. Nós vamos fazer uma oração. Se você puder, você vai fechar os seus olhos neste momento. E você vai se concentrar nesta oração. E eu quero também, quando eu estiver orando, faz a sua oração também. É muito importante. Vamos levantar um clamor neste momento, né? Ao nosso Deus. Amém? E não deixe que nenhuma distração se distrai você dessa oração. Preste muita atenção na oração.
E não deixe que nenhuma distração tire a sua atenção. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos e vamos falarmos com o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças a Deus por este momento que podíamos ouvir a Tua Palavra. Nós te damos graças a Deus pelo fôlego de vida, pelo sol, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai, com todo o meu coração, que o Senhor esteja com esta pessoa. Pai querido, esta pessoa, ó Pai, que está no fundo do poço, esta pessoa, Deus, que está chorando, Pai querido, entra na vida dessa pessoa, Pai. Faz um milagre, ó Pai. Traz a cura, ó Pai. Eu desejo sempre a vitória para esta pessoa, Pai, que está ouvindo esta oração. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo que foi falado aqui nesta mensagem, que tudo possa ficar gravado em nossos corações, ó Pai. Pai querido, que o Senhor nos ensine todos os dias. Oh Deus, que o Senhor possa nos lembrar, ó Pai, todos os dias de nossas vidas, ó Pai, que o que realmente importa a nossa salvação, e nós vivemos de maneira que agrada ao Senhor, que é agradável, Pai, diante dos olhos do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos crescer cada dia mais espiritualmente, que nós possamos, ó Pai, aproximar do Senhor todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que se nós aproximarmos do Senhor, o Senhor também aproximará de nós. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que todas as pedras, ó Pai, que Satanás tem tentado lançar em nosso caminho, que todas as obras de Satanás contra nós, ó Pai, que todas as armadilhas, ó Pai, que o diabo tem preparado para nós, ó Deus, que o Senhor possa repreender, ó Pai, todas estas obras do diabo, ó Pai, e plantar por terra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, porque Satanás ele já perdeu, e a vitória já é do Senhor e do povo do Senhor. Porque o Senhor disse, Jesus, que aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Pai querido, que o Senhor esteja com os teus filhos, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que neste mundo nós teremos muitas aflições. Oh Deus, mas nós te pedimos ao Senhor, ó Pai, com todos os nossos corações, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, neste momento, que quando nós passarmos, ó Deus, por momentos de aflições, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos abençoando, não permitindo, Deus, que nós pecamos, mas permitindo, Pai, que nós agimos até mesmo nas aflições de maneira agradável, Senhor. Que o Senhor espera que nós agimos. Pai querido, que tudo que sair de nossas bocas, Pai, que tudo que nós fazemos dia por dia, Pai, oh Deus, que possa ser tudo aquilo, Pai, que é de acordo com a Tua palavra, com a Bíblia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esteja conosco, nos abençoando, sempre ao nosso lado, sempre trazendo a paz, ó Pai, que excede todo entendimento para nós, ó Pai. Oh Deus, que o Senhor possa também, Deus, nos lembrar, ó Pai, que o Senhor tem preparado uma eternidade para aqueles que o amam, Senhor. Oh Deus, não permite, ó Deus, que nós esquecemos disso, Pai. Mas permite, Deus, que nós possamos buscar ao Senhor, Pai. Não somente nos momentos difíceis, ó Pai, mas também nos momentos felizes, ó Pai. Nos momentos, ó Pai, alegres, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Esteja ao nosso lado nos apoiando, Pai. E eu peço ao Senhor, Pai, que todos os pedidos de oração, Deus, que foram falados no comentário desta oração, que o Senhor, ó Deus, possa cumprir, ó Pai, todos os pedidos de oração, Pai. Contudo, não seja como nós queremos, ó Pai, mas sim como o Senhor quer, ó Pai. Oh Deus, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que a vontade do Senhor para nós é justa, bela e agradável, Pai. Ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Esteja conosco, Pai, nos abençoando sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos, nos dando uma Tua unção e sempre nos abençoando e nos dando sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Como é bom, né, irmãos? Nós estamos buscando a Deus. Amém? Porque nós sentimos aquela paz. E essa paz que nós sentimos, meus irmãos, é o Espírito Santo tocando em nossa vida. Essa paz que nós sentimos é Deus trazendo a sua paz para nós, né? É Deus tocando em nós. Quando nós sentimos aquela paz, é porque nós oramos e o mal
sai de perto de nós, né? É muito bom nós estarmos orando, nós estamos buscando o Senhor, porque nós devemos que ter tempo para falarmos com Deus, amém? Não é só ir na igreja e voltar e ter uma vida normal, não. Nós devemos que orar em casa. Não é somente fazer a vontade de Deus dentro da igreja, não, mas é também em casa, amém? Porque tem muitos cristãos no mundo que vai na igreja, mas em casa é um servidor do diabo. Por isso, nós devemos que ser um verdadeiro cristão, porque nós temos, né, a responsabilidade. Nós devemos ter responsabilidade e devemos que ajudar as outras pessoas, amém? Devemos que sempre demonstrar o reino de Deus na vida, né, nas vidas das outras pessoas, de outras pessoas que estão precisando, né, de um alimento espiritual, de outras pessoas que estão precisando de ouvir, né, a mensagem de Cristo, amém? Porque a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada, amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, virte-se de toda a armadura de Deus, para que possa estar, meus irmãos, protegido ou protegida no dia mau. Leia a Bíblia e alimente o seu espírito, para que quando vir, irmãos, um momento difícil na sua vida, você possa resistir e lembrar dessas passagens que você ouviu através de vídeos ou lendo a Bíblia. Por isso que nós devemos que alimentar o nosso espírito. Por quê? Porque nos momentos das dificuldades nós lembramos destas passagens. Isso traz paz em nosso coração. É isso que Deus espera de nós. Nós estamos lendo a Bíblia, amém? E temos tempo com Ele. E compartilhe este vídeo também, irmãos, no seu WhatsApp, amém? Porque muitas pessoas estão precisando de ouvir uma mensagem como esta. Quantas pessoas agora, irmãos, estão chorando, né? Estão no fundo do poço, mas nós estamos aqui unidos, né? Nós devemos que fazer a nossa parte. E é necessário que você compartilhe este vídeo, amém? Porque quantas pessoas estão precisando de ver uma mensagem como esta, né? Então, irmãos, que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.